Muito boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje, mais um domingo, dia do Senhor, dia de entregarmos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, dia da gente se reunir como família da fé. E é esse dia que o Senhor separou para nós estarmos por inteiro, o dia todo, cultuando o seu nome, adorando a Ele, cantando a louvores, bendizendo aquele nosso Senhor. Vamos começar então, meus irmãos, lendo aqui o Salmo 66. Vamos ler o Salmo 66. Vamos ler de maneira alternada este salmo, como a gente faz normalmente. Abra sua Bíblia no Salmo 66 e vamos ler ele de maneira alternada. Todo o Salmo, os 20 versos aqui, lendo ele de maneira alternada. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede-os as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolastes-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele fez por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Esse salmo é muito interessante, ele nos chama a atenção para o que o Senhor tem feito e o seu poder. O salmo não diz, a Bíblia não diz que somente aqueles que temem ao Senhor se prostram aos seus pés, somente aqueles que creem no Senhor se prostram aos seus pés. Não, todos se prostram ao pé do Senhor. O verso de número 3 diz assim: que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti mostram submissos os teus inimigos. Não só os que creem no Senhor, não só os que amam ao Senhor, adoram o seu nome e se prostram aos seus pés, mas até mesmo os inimigos. O verso 4 diz: prostra-se toda a terra perante ti. Prostra-se toda a terra
perante ti. Ao nosso Deus, ao soberano Senhor, toda a terra se prostra. Hoje nós nos prostramos porque nós o amamos. Nós queremos que a nossa vida seja toda em direção a Ele. E em retribuição ao grande amor com que Ele nos amou em Cristo Jesus, é que a gente se coloca em adoração ao seu nome. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade. Muito obrigado pela Tua igreja aqui reunida nessa noite para adorar, louvar e bendizer ao Teu santo nome. Ó Senhor, hoje nós estamos prostrados aos Teus pés, porque Te amamos, ó Pai. Porque a Tua igreja quer ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, porque a Tua igreja quer, ó Pai, as Tuas ricas bênçãos, ó Deus, advindas da Tua palavra. Que o Senhor hoje possa falar aos nossos corações, curar os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa nos fazer amadurecer, ó Deus, desenvolver a nossa salvação. Que possamos sair daqui hoje, ó Deus, mais vivos, ó Pai, mais felizes, porque a Tua palavra tem moldado o nosso caráter, tem moldado a nossa vida. Ó Pai, obrigado por cada um que o Senhor trouxe até aqui, e que este culto possa subir ao Senhor como aroma suave ao Teu santo trono. Obrigado, Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar o hino 28, Coroação. Meus irmãos, vamos fazer mais uma leitura bíblica agora na primeira carta de João. Primeira carta de João, lá no finzinho da Bíblia, no capítulo de número 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Eu vou ler aqui dos versos 7 a 10, você preste atenção na leitura. Diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. A palavra de Deus aqui em 1 João é muito clara ao nos dizer a relação que o crente tem com o pecado. O pecado na vida do crente é um acidente. Um pecado na vida do crente não é algo que é vivido sempre. Não é algo que é costumeiramente visto. O pecado na vida do crente não é algo que ele vive em pecado, cometendo dia após dia. Não, o pecado na vida do crente é um acidente. O texto está bem claro dizendo, olha, o crente não é aquele que não peca, o crente peca. O crente comete erros. O crente, ele tropeça. Mas ele não vive nessa prática do pecado. O crente é aquele que se arrepende. O crente é aquele que vê que não consegue vencer o vício e ele vai lá tratar com Jesus. Pede para Cristo, fala com Ele, trata com Ele. Aquele que se arrepende e volta os seus caminhos. Porque em Cristo nós podemos vencer os nossos pecados. Em Cristo nós podemos ter perdão dos nossos pecados. Porque o crente é aquele que não anda no pecado. Porque ele é nascido de Deus e ele não vive na prática do pecado. Há acidentes na vida do crente. Há tropeços na vida do crente. E é por isso que nesse momento a gente vai clamar ao Senhor em oração para que Ele nos perdoe desses acidentes. Para que Ele nos livre dos nossos vícios. Para que Ele nos livre daqueles pecados que há tempo a gente não consegue vencer. Para que a gente consiga abandonar. Para que a gente consiga voltar aos caminhos do Senhor. Meus irmãos, nós vamos passar alguns instantes em oração silenciosa, clamando a Deus por perdão de pecados. Depois de alguns instantes, vou pedir para que a minha irmã Iraci faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar, irmãos, silenciosamente. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu no dia de hoje, Pai. Pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa. Deus, quero falar aqui, ó Deus, por cada família aqui representada, todos aqueles, ó Deus, que vêm aqui hoje para louvar, buscar Espírito e verdade. Senhor, meu Deus, em especial, quero pedir perdão pelos nossos pecados, transgressões e iniquidades. Que o Senhor possa limpar os nossos corações, tirar de nós, ó Deus, teus pensamentos ruins, e que nós possamos, ó Deus, praticar realmente aquilo que vem do Senhor. Tudo aquilo que é bom do Senhor, que possa permanecer em nossos corações, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço perdão pelos nossos pecados, e que neste momento, Pai, com os nossos pecados perdoados, que os nossos louvores, ó Deus, possam chegar até o teu trono de graça. Que todo o nosso ato aqui, Senhor, que todo o ato aqui deste culto seja somente, Pai, para louvar e agradecer o teu santo e eterno nome. Em nome de Jesus, ora agradecida, hoje e sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E certos que, como diz o texto aqui, somos nascidos de Deus, os nossos pecados estão perdoados. E nós vamos agora cantar alguns cânticos em louvor a Deus, em gratidão à sua obra sobre nós. Nós vamos cantar ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos esses cânticos. E aqueles que estão prontos para trazer seus dízimos e ofertas, esse é o momento de trazer no das ofertas. Nós vamos cantar 3 cânticos hoje, os três bem conhecidos da igreja. A gente já cantou algumas vezes, já conhecemos bem. O primeiro é Eu Vejo a Glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui.
Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, porque Ele é justo, porque Ele é verdadeiro e retos são os seus caminhos. Grandes são, vamos cantar este canto.
do seu ressuscitar e participando com ele da sua glória também. Então nós vamos cantar Eu Olho para a Cruz agora. Participar.
Deus. Vamos orar? Vamos fazer essa oração de gratidão pelos dízimos e ofertas e também pelo louvor. Senhor Deus, Pai querido, Senhor, somos gratos por estar na casa, pela saúde que nos dá, pelo trabalho, nos devolvendo um pouco mais, devolvendo aquilo que o Senhor nos dá, devolvendo aquilo que tudo é teu, devolvendo uma pequena parte. Que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor possa estar nos recebendo esse louvor agora, que foi feito para a honra e glória do teu nome, não para controlar, mas para louvar. Que cada momento desse curso aqui seja um louvor a Ti, seja um louvor a Tua palavra. Somos gratos por ter mantido essa casa de oração, que possa estar mantendo, cuidando, dando sabedoria, para que nós possamos cada vez mais investir no Teu reino, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas aqui nessa cidade, nesse bairro. O Senhor possa estar nos abençoando. O Senhor fique conosco em todos os momentos desse culto. Acalme os nossos corações para ouvir a Tua palavra, que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem a dizer nesta noite. Eu te peço assim, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar. Muito bem. Graças a Deus pelas nossas crianças, né? Eu tenho trazido elas à frente para vocês olharem bem para o rostinho delas, né? E vocês orarem na semana por elas. Esse é o objetivo, viu? Não é só para ser bonito o momento do culto, não, né? Porque elas são bonitas. É para a gente lembrar do rostinho delas, orar por elas e saber que elas são alvo, né, do nosso cuidado, do nosso pastoreio como igreja, né? Do nosso dever como irmãos em Cristo, orar para que elas cresçam não só em estatura, mas em graça no Senhor. Né? Vamos orar pela vida delas quando eu pedi? Eu pedi para que a Rose Quinholi faça essa oração. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai querido, por mais esse momento, ó Deus, na tua casa. E agora, Deus, nós pedimos em especial, Pai, para nossas crianças, ó, que vão sair do cultinho, ó, Pai, que elas venham aprender e que elas possam, ó Deus, transmitir aos amiguinhos delas, ó Deus querido. E também, ó Deus, fica com a professora, Senhor. E tudo que ela venha passar para eles, Senhor, seja em honra e glória do teu nome. Amém. Em nome e pelo amor de Jesus, que nós oramos sempre. Amém. Amém. As crianças podem ir por aqui, porque está chovendo, né? Vamos sair por aqui hoje? O clima não está muito bem. A gente aqui, né, na nossa mensagem, vamos voltar lá para Marcos capítulo 5, versos de 1 a 20. Abra lá a tua Bíblia, então, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20. O tema que eu quero propor para esse sermão é quando o não abençoa. Quando o não abençoa. Esse é o tema da mensagem de hoje. Eu quero que você preste bastante atenção. A palavra de Deus, Marcos capítulo 5, versos de 1 a 20, diz assim: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-los. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus
permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os seus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra bendita, que tanto fala aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor permita que nesta noite nós possamos entender um pouco mais acerca das tuas respostas, acerca dos teus mandatos, acerca de como o Senhor lida conosco, e que possamos aprender, ó Pai, que às vezes o não nos abençoa. Obrigado, ó Pai, por isso, em nome de Jesus. Algo que é certo, meus irmãos, é que grandes adversidades exigem medidas drásticas para uma solução. Os gigantescos desafios da humanidade, os gigantescos desafios da nossa vida, ou da nossa sociedade, ou da nossa igreja, exigem de nós medidas severas para ter uma solução que seja efetiva, definitiva, de uma vez por toda e duradoura. Não é mesmo? Um bom exemplo disso são as Cracolândias. Você sabe que Cracolândia é um termo brasileiro, é um termo popular brasileiro para identificar, grandes áreas urbanas onde há concentração de usuários de droga, que vivem em situação deplorável, de situação de rua e consumo aberto de droga. Esse nome é brasileiro, porém esse fenômeno não acontece só no Brasil, ele acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, mas ele acontece fora do Brasil também, como nos Estados Unidos, no centro de Los Angeles, no Canadá, em Vancouver e também na França, em Paris. Esses lugares existem este grande, gigantesco problema para a sociedade, A solução para esse desafio não é simples, é um desafio muito grande para qualquer autoridade política, porque exige um esforço conjunto de saúde pública, um esforço conjunto de assistência social, de segurança e de política de habitação. E integrar tudo isso é muito complicado, não é fácil. Coordenar tudo isso é muito complicado, não é fácil. Isso porque a droga consumida ali, ela é altamente viciante e exige então um tratamento médico, psicológico, social de longo prazo. Mas quem tem esse tempo? Que governador que tem 4 anos de mandato tem esse tempo? Nenhum. Então esse problema que assola a nossa sociedade há décadas e nada é feito. Governo vem, governo vai e nada é feito, porque precisa ser gasto uma quantidade enorme de dinheiro para solucionar isso, precisa ter uma empatia enorme por aquelas pessoas e precisa de tempo, porque recaídas vão acontecer e ao longo do tempo isso vai acontecer, e a gente não tem um governante que vive em função do seu mandato, não quer saber de coisas a longo prazo. Isso mostra
que o sistema de governo do nosso mundo, não só do Brasil, mas de qualquer país, não está pronto para solucionar grandes adversidades da humanidade. Esse texto que a gente acabou de ler aqui de Marcos, que narra a história de Jesus passando pela cidade de Gergesa, se desenrola em uma situação parecida com essa da Cracolândia. É interessante isso. Onde havia ali um grande desafio para aquela cidade chamada Gergesa, um grande problema ali que estava sendo lançado debaixo do tapete, porque ninguém queria resolver, né? Por falta de recurso espiritual também, por falta de interesse e amor ao próximo, e que as pessoas não aguentavam mais. Ninguém aguentava mais aquela situação. E o que nós vamos aprender hoje é quando não abençoa. Porque o ex-endemoniado Gerazeno recebeu um grande não de Jesus, diferentemente dos demônios que o possuíam, que receberam um sim. Mas esse não do Gerazeno abençoou a ele e a muitas pessoas que nós nem podemos imaginar. E a gente vai aplicar isso na nossa vida quando um não abençoa, apesar das dificuldades que temos para enfrentar no dia a dia. Bom, a história começa com a situação deplorável deste ser humano, na qual a Bíblia não traz o nome dele, só aponta a cidade que ele vivia, que é o endemoniado Gerazeno, né? Como o final do capítulo 4 aponta, você sabe que Jesus estava atravessando o mar da Galileia, não é? Com seus discípulos. Ele estava lá num pequeno barco ensinando a grande multidão do outro lado, não é isso mesmo? Ele estava ensinando em cima do barco, o dia estava caindo, e ele falava com seus discípulos, vamos atravessar o mar, porque ele queria descansar. E se ele fosse para a multidão não ia deixar Jesus descansar. O que ele faz? Fala para os discípulos, vamos atravessar do outro lado do mar. Né? E o texto fala que eles foram para a cidade de Gerasa. Mas nós não temos a certeza dessa cidade. Porque alguns manuscritos do Novo Testamento dizem que ela seria a cidade de Gadara. Por isso que muitas pessoas falam endemoniado gadareno. Lucas vai dizer que é o endemoniado Gergeseno, uma outra cidade. Então a gente não sabe se é a cidade de Gerasa, se é a cidade de Gergesa ou se é a cidade de Gadara. São essas três cidades que a gente imagina acontecer este fato. Eu acredito que seja a cidade de Gergesa. Por quê? Porque é a única cidade que tem penhascos. E a história acontece num penhasco. Ela acontece onde o endemoniado vivia em cavernas, onde as pessoas colocavam os seus mortos, por isso que ela diz sepulcros, e que os porcos se lançaram de um penhasco. Então eu acredito que seja a cidade de Gergesa, ali do outro lado do mar da Galileia, mas a gente não tem certeza disso. Voltando à história, Jesus estava atravessando o mar da Galileia, de noite, dormindo. Ele estava ali e aconteceu uma grande tempestade, onde Jesus, ali dormindo no barco, vê os seus discípulos lhe acordando, desesperados, e acalma a tempestade. Os discípulos ali temendo o Senhor, falam, quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Lembra que para atravessar o mar da Galileia, de um ponto mais longe ao outro, era apenas 20 quilômetros. 20 quilômetros é quanto tempo para atravessar com o barco? Ou seja, Jesus, quando chega nessa cidade, ele chega de noite.
Essa história que a gente leu aqui do endemoniado Gergeseno é uma história que acontece de noite. Estava escuro quando Jesus chegou à margem do mar da cidade de Gergesa. E escuro ele foi recebido por um homem possesso de espírito imundo, descendo pelos penhascos de onde ele morava, que era cheio de cavernas, aonde a Bíblia diz que eram usadas como sepulcros, onde as pessoas deixavam suas ossadas ali dos seus mortos. Provavelmente este homem estava nu, como disse Lucas, e este homem possuía uma força subhumana, porque a Bíblia diz que nem mesmo com cadeias conseguiam lhe prender. Imagina o susto de Jesus e dos seus discípulos. É uma história assustadora essa mesmo. Nenhuma outra passagem do Novo Testamento tem uma descrição tão marcante do poder das trevas como este. É uma história que é para assustar a gente mesmo. Para a gente imaginar a cena e ficar com medo. Ainda bem que as crianças saíram, né? Porque é realmente assustador. Temos um aqui, temos o Gael. Que história assustadora. Essa história ela foi escrita realmente para nos assustar. É uma daquelas histórias de deixar o nosso cabelo de pé quando a gente ouve. Primeiro pelo susto que eles tomaram ao serem recebidos pelo endemoniado, Lucas diz que eram 2, e depois pela situação de abandono que aquele homem vivia, de autodestruição. A condição daquele homem, meus irmãos, era pior do que uma condição de morto. Porque morto a gente não consegue ver o que acontece, né? Deste lado de cá não temos acesso ao lado de lá. Mas este homem, ele nem podia morrer. Ele se autodestruía, ele se machucava, ele foi abandonado pela sociedade para viver daquele lado de lá nos sepulcros. E ele sofria com isso. Os versos 4 e 5 narram a tentativa da sociedade de tratá-lo. Olha só o que diz aqui os versos 4 e 5. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Meus irmãos, certamente as pessoas tentaram dominar este homem, primeiro com alguns conselhos bons. Certamente as pessoas falaram: rapaz, você não está bem, seja mais sensato, você está ficando um pouco perturbado, um pouco lunático, toma cuidado. E nada aconteceu com ele. Depois, em outra tentativa, alguém disse: olha, a gente tem que ser mais firme com aquele rapaz, ele está nos preocupando, ele se machuca, ele sai por aí de noite gritando, a gente não pode deixar ele só solto na cidade. Você já imaginou no teu bairro, na tua cidade, alguém de noite gritando, alguém de noite se machucando, passando para lá e para cá, nu? Era isso que eles estavam vivendo ali. E por fim, numa conversa tranquila, não aconteceu nada, numa conversa mais dura, não aconteceu nada, por fim tentaram prendê-lo com cadeias, com algemas, com correntes. E ele quebrou as cadeias. Ele quebrou as correntes. E continuava gritando e gritando de noite para lá e para cá, andando, porque os espíritos imundos o perturbavam. A sociedade cansou dele. Ninguém aguentava mais as suas atitudes. Ninguém tinha mais paz para dormir. Ninguém aguentava mais ver aquele homem se machucando. E eles achavam: será que ele não vai machucar a gente também? E nada mais restou para aquela cidade do que lançá-lo para o lugar dos mortos. A população cansou dele. As pessoas cansaram dele. E a situação foi lançada para debaixo do tapete. Não solucionaram, não fizeram nada, não tinham condições espirituais para solucionar aquela situação e abandonaram aquele homem naquela situação tão deplorável.
Por que eu digo que a situação foi lançada para debaixo do tapete? Porque o problema continuava lá. Todos sabiam disso. Todos ouviam os gritos vindo do penhasco. E nada faziam para solucionar. Ninguém queria encontrar a solução para aquele dilema. Ninguém queria despender mais tempo com aquilo. Ninguém aguentava mais. E deixaram-no no lugar dos mortos, ainda vivo. Depois de a gente tomar um susto com essa situação, com essa história, depois da gente tomar um susto, assim como Jesus tomou os seus discípulos, com a situação deplorável daquele homem, com a situação de abandono, chegamos ao ponto da história que tudo mudou. Jesus chegou naquele lugar. A situação muda por completo. O verso 6 vai dizer que quando aquele homem possesso viu Jesus chegar de longe, correu e o adorou. Meus irmãos, ele saiu. Imaginem a cena de novo. Jesus está chegando de noite. Ele sai correndo, descendo aqueles penhascos, todo sujo, todo machucado, e desceu correndo e prostrou-se aos pés de Jesus. Provavelmente de joelhos e com o rosto em terra, como a Bíblia sempre trata alguém prostrado. A gente não deve se iludir, tá bom? A gente não deve se iludir achando que aquele homem queria ajuda. Ele não queria ajuda. O que esse homem fez foi se ajoelhar diante de Jesus, porque os demônios que o possuíam reconheceram a divindade de Cristo e temeram muito. Sempre que a luz chega num lugar de trevas, os demônios tremem. Os demônios têm medo, eles não querem ser revelados, não acham que o demônio gosta de ser descoberto, eles não querem ser revelados, eles não querem ser incomodados. A única coisa que eles querem é continuar destruindo o que eles estão destruindo. E eles sabiam que Jesus não ia permitir isso. E aí eles ficaram com muito medo. É por isso que o demônio logo exclamou: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não foi um pedido de ajuda, não foi um pedido de salvação, não foi um pedido de socorro. O que os demônios fizeram foi: Senhor, se afasta daqui. O demônio já se colocou em posição de vencido. E como um condenado da mão do seu carrasco, o que ele fez foi tentar se defender, foi tentar se manter vivo, foi tentar se manter um pouco mais tempo com liberdade. Meus irmãos, os demônios sabem que estão vencidos. Eles sabem que Jesus virá e lançará Satanás, os demônios, e a morte no inferno. Mas até esse momento chegar, eles vão utilizar de todas as suas estratégias para tentar destruir todas as coisas, levando o que puder com eles. Até o final, eles vão tentar destruir todas as coisas e levar quem puder com eles. E parece que Jesus disse mais de uma vez para ele sair daquele demônio, não é? O texto nos mostra essa intenção de Jesus repetindo para ele algumas vezes para que ele saísse daquele homem, não é? Tudo isso ficou no imaginário das igrejas, não é? Que isso seria uma forma, ou melhor, uma estratégia de exorcismo. Parece que as igrejas olharam para esse texto e falaram: está aí, como se expulsa um demônio. Né? Mas nada disso é verdade. Esse texto não está mostrando nada disso.
Por quê? Porque esse texto já mostra o demônio vencido e prostrado aos pés de Jesus. Agora, quando o Senhor acalmou a tempestade, no texto anterior, do capítulo 4, ele fez isso de maneira visível, para que os seus discípulos soubessem de uma vez por todas que ele tinha domínio sobre a criação. Lembra disso? Jesus, quando levanta, é acordado pelos seus discípulos. Os seus discípulos falam: Senhor, não te importas que morramos? O Senhor Jesus fica de pé e ele fala para a tempestade, e ele fala para o vento para que se acalmasse. É uma demonstração visível do que Jesus está fazendo para que os discípulos soubessem que ele tem poder. Mas a gente viu que também Jesus pode acalmar a tempestade e a gente não vê nada, não é mesmo? Lembra da história de Paulo, quando ele sofreu um naufrágio na ilha de Malta? Né? O Senhor disse para ele: olha, Paulo, fica tranquilo, o barco vai embora. Jesus falou para Paulo: o barco vai embora, mas ninguém se perderá. Então a salvação do barco não foi vista, mas Jesus trouxe salvação para as pessoas. Nesta história é a mesma coisa. O Senhor Jesus está permitindo que o demônio falasse com ele e que ele gesticulasse com ele, para que o povo, os discípulos, os moradores daquela cidade vissem o poder de Jesus sobre as trevas. Mas ele nem sempre faz isso. Às vezes a gente não vê as coisas acontecendo. E Jesus continua com poder sobre as trevas. O demônio, então, que dominava aquele homem, responde à pergunta de Jesus: qual é o seu nome? Ele diz que é Legião, apontando ali para a existência de muitos demônios. Meus irmãos, a gente não sabe ao certo a quantidade de demônios, porque uma legião de soldados romanos era de 6.000 soldados. E uma legião guardava uma região da terra. Tá? Mas quando o Senhor Jesus permite que eles vão aos porcos, a gente vê um número de 2.000 porcos. Então, a gente não sabe a quantidade exata, mas não é para saber. O que é para saber é que a situação daquele homem era complicada. Ele estava possuído por uma legião de demônios. E era algo muito difícil. E com isso veio o pedido da legião para o Senhor Jesus. Verso 10 diz: e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. E esse pedido está, sem sombra de dúvidas, atrelado, é um complemento do pedido do verso 7, que diz: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Sabe o que isso significa? Os demônios estavam tentando não ser destruídos. Quando eles pedem para o Senhor: Senhor, jura, por favor, que você não vai nos destruir, né? Que o Senhor não vai nos atormentar. Os demônios sabiam que Jesus já havia vencido, que a obra de Jesus era para destruir o Satanás. A gente leu isso em 1 João, capítulo 3, verso 8, na liturgia, quando João está dizendo assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A obra de Jesus Cristo também é para destruir as obras de Satanás. E o pedido dos demônios aqui era para que Jesus se obrigasse, ou seja, jurasse que ele não iria destruir os demônios fora do tempo. E Mateus deixa isso um pouco mais claro, né, quando Mateus conta essa história, que ele diz: vieste aqui atormentar-nos fora do tempo? Eles sabiam que não era no momento. E eles estavam com medo de serem destruídos antes do tempo. Mas Jesus não iria permitir isso. Jesus nunca permitiria que isso acontecesse. O desejo de liberdade daqueles demônios não iria sobrepujar
a obra de Jesus de dar liberdade àquele homem. E Jesus concedeu o pedido aos demônios para que eles saíssem do homem e fossem para os porcos e fossem destruídos. E enquanto aquela vara de porcos se precipita no mar, Jesus deu um sim para aqueles demônios, para que eles fossem destruídos. Quando os demônios pediram para ir para os porcos, e Jesus disse sim para eles, foi um sim para a destruição de todos eles. Mas a história não acaba aí. Porque depois de um sim para a destruição, veio um não para a bênção. E o texto continua, e os versos 14 a 17 mostram o desespero daquela cidade ao ver alguém tão poderoso como Jesus, que pôde cuidar daquele problema que eles não imaginavam ter solução. Jesus cuidou. Imagina só, aqueles porqueiros, aqueles que cuidavam daquela manada de porco, viram tudo o que aconteceu e foram contar para a cidade: olha, aquele problema que nós tínhamos, daquele homem possuído de demônio, que não deixava ninguém dormir, que gritava de noite na cidade, que ficava se machucando, que nos botava medo pelo tamanho da sua força, ele está são. E as pessoas foram lá ver aquele homem são, aquele homem curado, aquele homem que havia sido transformado. E quando eles viram o ex-endemoniado assentado, vestido em perfeito juízo, ficaram com muito medo. Eles temeram ao Senhor. Os discípulos de Jesus, quando viram o Senhor Jesus acalmando a tempestade, também temeram, né? Eles viram o Senhor acalmando a tempestade e eles disseram: quem é este que até o mar e as ondas lhe obedecem? Mas quando estes homens ficaram temerosos, o que eles disseram para Jesus? E em verso 17, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Meus irmãos, qual deveria ser a atitude destes homens? Eu imagino que a atitude deles deveria ser de felicidade. Poxa, solucionou o maior problema da nossa cidade. Resolveu aquele problema terrível que nós não tínhamos condições para resolver. Aquele lunático não está mais possuído. Temos paz na nossa cidade. Eles deveriam agradecer a Jesus. Eles deveriam temer ao Senhor e falar: olha, alguém com poder, alguém com autoridade de libertação. Mas não foi isso que aconteceu. A perda daquela manada de porcos não permitiu que eles se alegrassem. Você já imaginou isso? A perda dos porcos não permitiu que aqueles homens se alegrassem pela salvação e libertação daquele ex-endemoniado. Que tristeza isso, meus irmãos. Que tristeza isso. O valor daquela vara de porcos não permitiu que aqueles homens se alegrassem. A perda do valor que eles poderiam conquistar ao vender aqueles porcos não permitiu que eles se alegrassem. Que situação mais triste. E Jesus concedeu o pedido da comunidade, disse sim para eles também, e foi embora. Subiu no barco e começou a se preparar para partir, e naquela hora, naquele momento, o ex-endemoniado correu até Jesus e falou: Senhor, permita-me que eu te siga. É claro, não teria uma atitude diferente, não é mesmo? Aquele homem já havia sido abandonado pela sociedade. Aquela cidade não queria saber mais daquele homem.
Ninguém tinha compaixão com ele. Ninguém se alegrou quando ele foi liberto. O que aquele homem deveria fazer? Ir embora com a única pessoa que o amou. Não seria diferente. Não deveria ser. Aquele homem queria seguir Jesus para sempre. Ele queria ficar ao lado de Cristo para sempre. O único que o amou. O único que se preocupou com ele. O único que o libertou, que o cuidou, que o vestiu, que o deu de comer. O pedido desse homem faz todo sentido. Mas Jesus lhe responde: não. Jesus lhe deu um não como resposta. Jesus disse para aquele homem: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Este homem, do qual não temos nem mesmo o seu nome, desejava ficar com o seu único e verdadeiro Salvador, mas recebeu dele uma ordem mais importante: de proclamar a salvação de Jesus Cristo naquela terra, da qual as pessoas não lhes amavam, da qual as pessoas mandaram Jesus embora, da qual as pessoas temeram tanto Cristo por ele ter desperdiçado aquela manada de porcos, para que ele falasse do amor de Jesus para eles. E aquele homem obedeceu. Aquele homem recebeu um não, que abençoou toda, melhor, muito mais do que aquela cidade. O texto diz que começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Decápolis aqui é uma expressão para 10 cidades que viviam ali daquele lado do mar. 10 cidades que viviam vivendo em uma aliança entre elas. Ou seja, aquele homem não só pregou em Gergesa, na sua cidade, ele pregou nas 10 cidades que viviam. É por isso que a gente não sabe se é Gergesa, se é Gerasa, se é Gadara, porque aquele homem pregou em todas elas, falou de Jesus e todos se admiraram disso. Que bênção! A gente nem consegue imaginar essa bênção tão grande depois de um não. E o mais interessante, sabe o que é? É que na cidade de Gergesa foi descoberta uma igreja cristã do século V. E muitos atribuem a existência dessa igreja cristã do século V ao ministério deste endemoniado que foi liberto por Jesus. É muito legal isso, por quê? Porque até o século IV a igreja cristã foi perseguida. No século IV, quando entra o imperador Constantino, imperador de Roma, a igreja é liberada. Então, já no século V, essa igreja foi formada e construída. Que obra maravilhosa deste homem! Essa história que Marcos nos conta hoje, meus irmãos, retrata a história da nossa humanidade. Da humanidade que nós vivemos, da sociedade que nós vivemos. Não só a comunidade de Gergesa ou daquela Decápolis estava doente por expulsar Jesus por conta dos porcos, mas a nossa humanidade está doente pelo pecado. O endemoniado gerazeno é só uma manifestação visível, permitida por Cristo Jesus, para a gente ver a ação de Satanás no nosso mundo. Sabe essa situação deplorável que ele está? Que assusta. Um morto-vivo que anda, um morto-vivo que se machuca, que grita, que fica nu pela cidade. É a situação que eu e você vivíamos antes de Jesus.
Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. A situação daquele endemoniado é a mesma situação que eu e você vivíamos antes de Jesus. Todos nós, enquanto caminhávamos sem Cristo, estávamos na garra de Satanás, como o endemoniado Gerazeno. E pior, todos aqueles que ainda andam sem Cristo estão nas garras de Satanás. O problema é que parece que a igreja não se preocupa mais. O problema é que parece é que a igreja não sente mais dor por isso. Assim como a comunidade do Gerazeno dava mais valor para os porcos do que pela libertação daquele homem, a gente está vendo uma igreja hoje que dá mais valor para os bens materiais do que pela salvação de um ímpio. Assim como as autoridades públicas hoje não resolvem o problema lá da Cracolândia porque dão mais valor para o dinheiro e para o seu mandato, a gente está vivendo a mesma coisa, deixando de falar do evangelho que salva aos perdidos por aí. O que fazer para mudar? O que nós podemos fazer para mudar? Olha, o olhar de Jesus para o Gerazeno tem que ser o nosso olhar. Aquele olhar de piedade, aquele olhar de compaixão, aquele olhar de amor para o perdido Gerazeno tem que ser o nosso olhar. Jesus foi o único que percebeu verdadeiramente que aquele homem precisava de libertação dos demônios, precisava de salvação. Ele percebeu que o único que verdadeiramente se preocupava com ele e o amava era Jesus. E aquele homem, Gerazeno, amou tanto a Cristo que ele falou: Senhor, eu quero ficar contigo para sempre. Seria bom, não é, se a gente fosse assim? Não seria bom se a gente fosse salvo por Jesus? No dia que a gente fosse salvo, a gente, em um estalar de olhos, um estalar de dedos, iria morar com Cristo lá no céu? Não é bom? Não seria bom se isso acontecesse? Eu iria adorar. Né? No momento que o Senhor Jesus me salvou, automaticamente eu vou para o céu morar com Cristo. Mas não foi assim. E não é assim que ele age. Ele queria que a gente fosse com ele, mas ele disse: eu não quero que você retire do mundo, mas o livre do mal. E ele nos deu uma ordem. Ele nos deu uma ordem igual deu a esse Gerazeno. E ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que a nossa obediência a Cristo, que o nosso amor pelos perdidos, nos faça obedecer essa ordem e salvar muitas pessoas das amarras do maligno, libertando cada um deles da morte eterna, libertando cada um deles da garra de Satanás, libertando cada um deles da autodestruição, ao pregar Jesus àquelas criaturas. Que o não que esse Gerazeno recebeu e abençoou aquelas 10 cidades possa ficar na nossa cabeça hoje, ao entender que muitas vezes o Senhor fala não para nós, mas que é para nós abençoarmos muitas pessoas ao nosso redor. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Nós vamos nos preparar para essa ceia, e nós vamos nos arrastar aqui, vamos ficar no nosso lugar. O Senhor Jesus nos instrui acerca da Santa Ceia do Senhor,
E lá em 1 Coríntios capítulo 11, versos 22, ele diz assim, 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ao lembrarmos do que o Senhor Jesus fez por nós, ao lembrarmos da onde o Senhor nos tirou, daquela morte terrível, daquela situação deplorável que nós estávamos, e Ele nos tirou dessa morte, nos limpou, nos livrou, nos vestiu, nos alimentou, nos fez assentar do seu lado e nos deu a morada celestial. Que isso faça a gente se lembrar de que há um chamado para a gente. Nós temos um chamado de Jesus. O chamado de não guardar esse tesouro só para nós, mas anunciar este Jesus àqueles que ainda estão perdidos. A obra de Jesus foi confiada a cada um de nós. O chamado de Jesus a pregar o Evangelho foi confiado a cada um de nós. E quando a gente toma a Santa Ceia, a gente não só lembra disso, que eu fui alvo. Porque quando a gente parte o pão e prega para outra pessoa, a gente está lembrando, nós, como família de Deus, fazemos parte deste corpo que nos alimenta. Você faz parte desse corpo, meu irmão. Você foi chamado a pregar este Evangelho. Se você tem medo disso, se você fica tremendo as pernas assim como eu fico, todas as vezes, peça forças ao Senhor neste momento. Peça forças a Ele. Fala: Senhor, me alimente do que eu careço, para que eu possa pregar essa palavra a todos aqueles que o Senhor tem me chamado. Querido irmão, se você frequenta uma igreja evangélica, verdadeiramente evangélica, está em plena comunhão com ela, você é convidado a fazer parte conosco e tomar da Santa Ceia. Se ainda não, aguarde, o seu momento vai chegar e você pode falar comigo, falar com o Denilson e a gente te orienta como funciona, como que isso deve acontecer, tá bom? Então vamos orar? Senhor Jesus, Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça, pela tua bondade e por podermos participar hoje da Santa Ceia do Senhor. Obrigado pela família espiritual que o Senhor nos deu e que o Senhor possa hoje nos alimentar no que carecemos como igreja. Sabemos que a tua Santa Ceia, que este alimento espiritual, ó Deus, nos traz uma bênção invisível e nós clamamos a Ti, ó Deus, neste momento. Senhor, nos fortaleça para que a gente possa cumprir a Tua palavra como o Senhor nos ensinou nesta noite. Nos ajude nisso, nos dê a Tua graça e que possamos sair daqui hoje mais fortes, possamos sair hoje entendendo melhor a Tua obra na nossa vida e o Teu chamado neste momento. Obrigado, Deus, por causa disso, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que vão participar da Santa Ceia, vamos ficar de pé e juntos recebemos. Nós vamos receber todos juntos, né? E quando todos estiverem com um pedaço nas suas mãos, uma parte do pão, nós vamos tomar juntos a Santa Ceia. Na noite que o Senhor Jesus foi para ele tomou um pão e partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Este pão que nos alimenta. Podemos tomar dele todos. Todos aqueles que tomaram do pão também são convidados a tomar do vinho. Depois de haver ceado, então Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. O cálice que é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que limpou o nosso pecado, que nos salvou, que nos purificou.
É através dele que nós temos vida em Cristo e estamos unidos a ele. Mas lembre, nós estamos unidos unicamente, exclusivamente com ele, mas com os nossos irmãos também. E carecemos de cada um deles, Pai. Que possamos tomar nele todos o cálice, irmãos. Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória, dignemos, Senhor. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos a Deus, pois nos montas a luz, que brilhando nas trevas ao Cristo conduz. Aleluia, toda glória, dignemos, Senhor. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos a Deus por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória, dignemos, Senhor. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos a Deus e louvamos, Senhor, dado sempre sentido o teu amor. Aleluia, toda glória, dignemos, Senhor. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça, pela tua rica promessa de termos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Obrigado a Deus hoje por sermos confrontados com a tua palavra mais uma vez. Obrigado por termos sido lembrados, a Deus, de onde nós viemos, da situação deplorável que estávamos, ó Pai, assim como o endemoniado Gerazeno. E obrigado porque Cristo Jesus nos salvou. Obrigado pela obra de Cristo Jesus, nós podemos ter vida e vida com Cristo, ó Pai. Mas, Senhor, nos faça lembrar da nossa obra, Deus. Faça-nos lembrar, ó Deus, do chamado que o Senhor nos trouxe. Faça-nos lembrar, ó Deus, que o Senhor nos manteve aqui, que o Senhor permitiu que ficássemos aqui por mais um tempo, para proclamarmos a Tua Palavra, para libertarmos as pessoas que estão, ó Deus, perdidas nas garras de Satanás. Ó Senhor, nos ajuda, com todos os Teus dons, ó Deus, com todos os talentos que o Senhor tem derramado na Tua igreja, com que a gente consiga pregar essa palavra a toda criatura, com que a gente consiga libertar os cativos, libertar aqueles que ainda estão debaixo do príncipe da potestade do ar. Ó Senhor, nos fortaleça para isso. Abra-nos portas, ó Deus, para pregarmos o Evangelho. Dê-nos, ó Deus, dê-nos possibilidade, estratégias, ó Pai, para que a gente fale mais de Jesus para as pessoas. Ó Deus, nos ajuda a contar de novo a obra de Jesus para aquela pessoa que há tanto tempo queremos evangelizar, ó Pai. Nos ajuda nisso, Senhor. Carecemos do Teu amparo, carecemos do Teu auxílio, carecemos da Tua sabedoria para isso, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo culto que tivemos hoje. Obrigado por aqueles irmãos que estavam em casa, Deus, se recuperando de suas cirurgias, a Iraci, a Rose, que hoje vieram, ó Pai. Obrigado, Deus, também pela Rose, minha sogra, que voltou de São Paulo. Obrigado por tantos outros que estão aqui conosco hoje, ó Pai, louvando e adorando o Teu santo nome, e que o Senhor, ó Deus, possa ser louvado por nós durante toda essa semana. Ó Pai, nos despeça em paz, que possamos voltar, ó Deus, para os nossos lares em segurança,
E que tenhamos, ó Deus, uma semana abençoada, ó Deus, debaixo da tua glória. Obrigado por isso, Jesus. Nós te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.